Boa tarde, quinta-feira, 5 de novembro. Está começando pela Rádio TV Assembleia o programa plenário. E nessa tarde, no período destinado ao grande expediente, quem ocupa a tribuna é o deputado Thiago Simon, do PMDB, com o tema Brasil, um projeto político à altura do povo brasileiro. Deputado, acho que o Brasil hoje está necessitando muito, o senhor já tem falado muitas vezes aqui da tribuna e conosco também, o Brasil está precisando, além de um projeto econômico, sobretudo político. Sem dúvida, eu acho que é bastante preocupante e acho que a nação inteira também partilha dessa preocupação, a falta de uma definição, a desorientação, não é? Justamente essa ausência de um projeto de país que possa apontar um rumo. Nosso país vive uma crise profunda, é uma crise que não é apenas uma crise econômica muito grave, não é uma crise, a maior recessão desde 1931, mas é uma crise federativa, né, que se faz sentir na crise de financiamento dos municípios, dos estados, que já não comportam mais o peso das suas folhas, que já não pagam mais o endividamento com a União, não é? É uma crise, infelizmente, que vem perpassando o nosso país e mostra a importância de superar um modelo econômico que durante muitos anos foi suportado sobre o consumo, sobre o endividamento, para um modelo de desenvolvimento do nosso país que invista na produtividade, que invista na competitividade, que possa efetivamente gerar um ambiente de negócios que gere riqueza. A verdade é que o Brasil, de todos os países emergentes, é um dos países com a menor taxa de crescimento. Brasil e Venezuela esse ano lideram o ranking negativo da América Latina, a Venezuela com menos 10% e o Brasil com menos 3%. Falta um modelo de país, falta um projeto político, falta liderança. É isso que nós vamos falar. Deputado, e falta ética também hoje. A gente sabe que a sociedade hoje não acredita mais nos políticos. Como que é hoje ser um político no Brasil, deputado, tendo em vista que a corrupção tomou conta e a gente sabe que existe gente boa, existe gente ruim em todos os partidos, mas uns pagam pelos outros. Sem dúvida. Nós temos muitas pessoas de bem no mundo político, pessoas sérias, lideranças de todos os partidos trabalhando pelo bem comum, para as comunidades, mas infelizmente um sistema político partidário apodrecido, num país da impunidade, que graças a Deus agora, com a Operação Lava Jato, começa a dar sinais, não é? Já vinha no Mensalão, mas agora na Lava Jato nós sentimos a presença de uma justiça na figura do juiz Sérgio Moro, na Polícia Federal, no Ministério Público, instituições que fazem valer o Estado de Direito, onde a lei vale para todos, vale para o presidente, vale para o ministro e vale para o trabalhador. Então, nesse ambiente, é um ambiente que nós notamos uma mudança da sociedade, uma reação da sociedade. Quando milhões de pessoas foram às ruas e quando nós vemos nas redes sociais, é perceptível uma mudança de mentalidade, exigindo transparência, probidade. O cidadão de hoje não é o de 10 anos atrás. Então, acho que vivemos uma crise ética, mas acho que vivemos um momento de uma sociedade mais consciente e muito mais protagonista. Senhor presidente, senhores e senhoras, deputados e deputadas desta casa, todos aqueles que aqui nos assistem, presenciam essa sessão, aos telespectadores da TV Assembleia. Eu venho a essa tribuna, na verdade, dar desenvolvimento a um tema que vem dominando o cenário, que vem tomando conta das atenções da nação, que é justamente a expectativa da construção de um caminho que aponte um rumo ao povo brasileiro. Por óbvio que são tantas as questões que deveriam e devem ser debatidas aqui no nosso estado e tem sido objeto de debate, tamanha é a gravidade da situação que o nosso estado, e não somente o nosso estado,
mas que tantos estados enfrentam no nosso país. Muitas vezes, a profundidade e a gravidade da situação que nós vivemos, parece que o Rio Grande do Sul é um caso sui generis, e verdadeiramente a situação que nós enfrentamos tem singularidades que fazem do nosso estado um caso sui generis, no que se refere à gestão fiscal, ao endividamento, que nos levou a essa condição de quase insolvência, mas que se insere dentro de um cenário mais amplo, se insere dentro de um cenário federativo, dentro de um cenário político, dentro de um cenário econômico, que precisa também necessariamente fazer pauta do debate político dessa casa, porque seria inadmissível que essa casa, pela tradição, pelo protagonismo político na construção da nossa história, seria inadmissível, senhor presidente, que o nosso Estado, nesse momento e nessa hora, deixasse de integrar esse grande debate nacional num sentido positivo. Todos nós estamos cansados da crítica pela crítica. Há por parte da sociedade civil um esgotamento no que se refere às disputas estéreis, às acusações recíprocas, às tentativas recorrentes de imputação de culpa de um ou de outro lado. Mas, por outro lado, há uma sede, há uma necessidade de um debate político mais amplo, que possa, como nosso presidente Epson Brum, no Fórum dos Grandes Debates, e essa casa por excelência, e esse plenário por excelência, pela qualidade dos parlamentares que integram esse plenário, ela precisa, está fazendo e precisa cada vez mais oferecer a sua contribuição, porque eu posso dizer com muita tranquilidade, e tenho dito aqui dessa tribuna, nosso país vive um dos momentos mais difíceis da sua história. O conjunto dos dados, o conjunto dos indicadores que formam um quadro econômico, social, federativo, tributário, apontam para tempos muito sombrios. Nosso país é conhecido pelo tradicional voo da galinha. Cresce 2 anos e decresce 3. Cresce 3 anos e decresce 2. Fruto de projetos de país inconsistentes, sem sustentabilidade. Nenhum governo, talvez desde 1930, façamos justiça, e se em algum momento alguém comparou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com Getúlio Vargas, que jamais volte a fazer isso, porque Getúlio Vargas foi um estadista, criador da Petrobras, da CSN, da CLT, um homem que lançou as bases da industrialização desse país. Mas digo que, infelizmente, não há um projeto de país. Não temos um projeto de país. Tínhamos sim
um modelo econômico sustentado numa conjuntura internacional de commodities valorizadas, sustentado na flexibilização do crédito e no endividamento, na indução do endividamento, muitas vezes irresponsável, que hoje mostra o grau de insolvência de milhões de famílias nesse país. Um modelo que não se baseava na produtividade, que não se baseava na geração de riqueza, que não se baseou na qualificação profissional, que não se baseou nas reformas estruturais necessárias ao desenvolvimento desse país, que não se baseou, deputado Zanquim, numa reforma federativa que pudesse verdadeiramente iniciar um processo de descentralização de recursos e de poder numa única cidade, contra 5.000 e tantos municípios que vivem com apenas 18% do bolo tributário do nosso país. Esse modelo se mostrou, como sabíamos, como prevíamos, como analistas e economistas de todo o país anunciavam que esse modelo era insustentável. Como nós vimos, já no último ano do governo Lula, com um crescimento de 7% à base da irresponsabilidade fiscal, à base da gastança desenfreada de um Estado paquidérmico com 40 ministérios e 33 mil cargos de confiança, gerador dos maiores esquemas de corrupção do mundo, e deixou um grande legado para o Brasil. Eu vou mostrar o legado. Nosso país vive e viverá entre, infelizmente, digo com muita tristeza, meus amigos, porque o que me move nesse momento não é a disputa, mas é a necessidade de construir algo novo e necessário nesse país. O legado. Entre 2015 e 2016, 2 milhões de pessoas vão engrossar as estatísticas do sem trabalho, um recorde na história do país, com 7 demissões por minuto. 7 demissões por minuto. Esses dias, se não me engano, aliás, ontem eu vi o deputado Pedro Ruas aqui nessa tribuna, com alguns sindicatos, criticando uma empresa que estava demitindo pessoas, trabalhadores, o que é difícil, o que é ruim, mas nunca passou pela cabeça do deputado Pedro Ruas o quadro que as empresas micro, pequenas, médias e grandes desse país estão vivendo. Talvez nós possamos mostrar as milhares de empresas que estão fechando todos os meses. Todos sabiam que era um modelo insustentável e artificialmente se bancou com base no que se tinha e com o que não se tinha, com as pedaladas fiscais, utilizando recursos dos bancos públicos, por uma única razão. Eu quero dizer a você que me assiste, não foi pensando no povo que fizeram isso, foi para se reeleger, foi pensando na reeleição, porque esse projeto se preocupa muito mais com a manutenção do poder do que com qualquer outra coisa. E a história dos modelos dos países socialistas, e eu gostaria que algum dia algum deputado do PT ou do PSOL ou do PCdoB me apontassem um caso de país que adotou o modelo socialista
e prosperou. Nosso país precisa de uma nova coalizão de forças. O nosso país precisa de partidos políticos que, nesse momento de profunda crise do nosso país, nesse momento não apenas de fragilidade, mas nesse momento de desgoverno, o país vive um desgoverno. Nesse momento, senhor presidente, nós precisamos de partidos políticos que tenham lideranças capazes de superar impasses e construir consensos em torno dos grandes projetos estruturantes que possam minimamente recolocar o Brasil numa rota de retorno, pelo menos saindo da nossa recessão e iniciando a normalidade política e econômica. Nesse cenário, em que nós temos uma presidente fragilizada, com a sua autoridade extremamente debilitada pela falta de credibilidade após um estelionato eleitoral, ela tem, e justiça seja feita, deputado Zanquim, não há nada que envolva diretamente a presidente, mas por toda essa sujeira, quando nós vimos agora nessa semana, nós vimos o COAF, a agência responsável pelo controle e a lavagem de dinheiro, detectando 52 milhões de reais de origem suspeita do ex-presidente Lula. Isso precisa ser dito. Quando nós vimos que o faturamento da sua empresa de palestrante, esse faturamento é oriundo das empreiteiras que que superfaturaram as obras do esquema do Petrolão. Era um jatinho delas que ele viajava. Quando nós vimos que foram 300 milhões de reais no ex-ministro da Fazenda Palocci, na ex-chefe da Casa Civil, e com relação política com a presidente Irenice Guerra, o que nós sentimos, o sentimento que o povo brasileiro tem é que isso não tem fim. Consolidada desse parlamento que representa o sentimento do povo do Rio Grande do Sul, a importância de ver de todos os partidos. Eu tenho certeza que dos partidos da oposição também, citados aqui do Rio Grande do Sul, esse é o sentimento desse plenário. E parece que há um desafio que é sine qua non. Ou o Brasil vence a questão da impunidade, ou acaba um ciclo e começa o outro. Acaba o mensalão e entra o petrolão. Acaba o petrolão e entra o BNDES. Meu pai, durante os últimos 20 anos da sua trajetória, teve como um lema uma luta incansável, dizendo que o Brasil é o país da impunidade. Mas hoje, com muito orgulho, nós começamos e compartilhamos desse sentimento que o nosso país começa a rumar num novo sentido, desde já do julgamento do mensalão,
já com poderosos, com o chefe da Casa Civil, com o presidente do partido, com o presidente da Câmara dos Deputados, todos eles pela primeira vez na história do Brasil, lavando a alma do nosso país na cadeia. País, como dito, onde só ladrão de galinha vai para a cadeia, começa a mudar. E agora, muito mais, com a Operação Lava Jato, em primeira instância, já não é mais apenas um juiz determinado, mas são as instituições de justiça e de controle, onde é a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas, atuando com autonomia. E nisso, o nosso reconhecimento à presidente Dilma, pela lisura do seu comportamento, no sentido de não oferecer o mínimo arranhão em relação à autonomia dessas instituições. E o que nós estamos vendo é um novo Brasil. E isso começa a se refletir no que é mais importante, no comportamento da sociedade. Porque a mudança não vem do Estado, a mudança vem de fora, a mudança vem do povo. Se depender, infelizmente, daquilo que acontece em Brasília, meu pai foi o parlamentar que mais tempo de mandato consecutivo teve nesse país, foram 57 anos. E ele é taxativo, do Congresso não sai nada. Mas com muita satisfação o que nós vemos, graças a Deus, é uma grande mudança de consciência da sociedade civil, milhões de pessoas nas ruas, nas redes sociais, a juventude formando um novo caldo de cultura, de responsabilidade, de protagonismo no exercício da cidadania. Isso sim, essa mudança que vem do povo, um povo saturado, essa mudança nos traz muita esperança. Nós temos grandes exemplos. Eu não quero de nenhum modo generalizar a minha percepção. Nós temos grandes lideranças em todos os partidos. Aqui nessa casa eu reconheço e vejo em todos os partidos, mas sinto que nesse momento o nosso maior desafio é que essas lideranças se coloquem acima dos partidos e dos projetos de poder e consigam efetivamente construir um projeto de país. Muito obrigado, senhor presidente.